Vicente de Paulo Clemente. Minha família de origem alemã. E ela, lá na Alemanha, meu trisavô, o nome dele é Johannes Clemens. E esse Clemens veio o meu bisavô, o meu pai. E na geração do meu pai, ela foi abrasileirada. Traduziram Clemens Clemente. Me casei em 1970 e sou pai de 2 filhas e elas me deram 4 netos. E graças a Deus, estou aqui para me contar a minha história. Eu nasci aqui mesmo no bairro, mas quando eu nasci aqui chamava Vila São Vicente de Paulo. A prefeitura, numa certa época, resolveu que esse nome Borboleta, como outros que estive fora, Cachoeirinha, Serrinha, mudasse de nome para nome de santo, porque eles achavam que não era bom isso. Então, fizeram um trato aí, a prefeitura com o bispo. Se o bispo autorizasse, eles iriam mudar o nome, então. Borboleta, que os alemães escolheram, passou a Vila São Vicente de Paulo, por causa do santo. Então eu nasci na Vila São Vicente de Paulo. Eu nasci na Rua G. Antes aqui era tudo letras. Rua A, Rua B. Hoje ela chama Rua Irmão Menlado. Depois eu vim morar na Rua C, que é atual que nós estamos, Rua Tenente Paulo Maria Hilário. Essa casa ficava em frente lá, mas chama igreja ali. Então, na primeira festa alemã, em 1969, se eu não quisesse ir na festa, não tinha jeito, que a festa entrava dentro da minha casa. Minha casa era mais avançada na rua. Dormia, acordava, a festa estava lá. Mas antes era como se fosse festival do folk, né? Apesar das crianças já terem traios e danças. Acredito que muitas das coisas preservaram, principalmente a situação das pessoas ajudarem umas às outras. Então, uma mãe ajudava a outra. Tanto que minha mãe não tinha leite, aí ela mandava eu ir mamar na Dona Fiota, uma senhora que também tinha uma filha pequena que nasceu também no mesmo ano que eu. Então, até isso elas dividiam entre elas. E hoje as mães oriundas daqui ainda guardam isso, de uma ajudar a outra. E se não fosse assim, eu não estaria aqui, e muitos também não. Originariamente, essa região era uma mata, era uma fazenda. O fazendeiro era o Antônio Dias. O Antônio Dias Tostes era sogro do Henrique Alford, o fundador de Juiz de Fora. Ele era dono dessa terra, que era tudo uma mata, lá da Rua Paula Lima, subindo o Morro da Glória, Mariano Tocópio, Vai Fábrica, Borboleta, São Pedro. Então, o Mariano Procópio Ferreira, que era um engenheiro, ele queria construir uma estrada, tentando vir de fora até Petrópolis. Mas ele precisava de verba. Aí ele conseguiu dinheiro com Dom Pedro II, imperador, e construiu a estrada União Indústria. E o Dom Pedro falou para ele que tinha que trazer pessoas capacitadas para buscar na Alemanha. Ele falou, eu quero famílias. E nós viemos em barcos, veleiros. Então vieram 5 veleiros, mais ou menos 300, mais ou menos em média em cada um. E dessas famílias, uma das maiores foi a nossa, a família Clemens, que era o pai e mãe, 9 filhos. É uma família inteira. E nós viemos para cá. A Companhia União Indústria, então, comprou essas terras do Antônio Dias e começou a colocar as famílias aqui. E os alemães gostaram do clima porque a mata e tinha muita nascente de água.
Tanto que no bairro hoje a gente vê muito córrego também, quase toda a rua tem um córrego. Então a nascente de água, mais a mata, dava um clima muito bom. E tinha muita borboleta, porque o clima era muito bom para elas, né? Então eles resolveram que esse lugar ia se chamar Borboleta. Mas, uma certa ocasião, o vereador era o Paulo Emerick. Ele falou: Vicente, você mora na Borboleta? Eu falei: não, moro na Vila São Vicente de Paulo. Ele falou: e se a gente voltasse a esse nome? Eu falei: eu acho interessante, porque quem escolheu esse nome foi os nossos antepassados. Ele falou: faz um levantamento lá, dizer se essa ideia é boa. Eu fiz. Aí eu conversei com o Disseu Coralic, com o Sr. José Emílio Kelmer, com o Sr. Eugênio e outros. Eles falaram: Vicente, mas que beleza! Pode sim, claro que a gente quer. Então, o Paulo Emerick fez uma lei voltando a ser Borboleta, homenageando os nossos antepassados. Mas eu conversei, certa feita, com uma descendente de Alemanha. E então ela me contou uma história que aqui já se chamou Rosestal. Aí ela explicou: Rosestal, em alemão, quer dizer, lugar das rosas. Porque as famílias gostavam muito de flores e de rosas. Cada casa tinha um jardim na frente dela. E tinha roseiras. As pessoas passavam, tinha flores de rosas e tudo. Então, os alemães também chamavam aqui de Rosestal.